E aí, começamos aqui. Fala aí, jovens. Eu sou Rodrigo Muniz e serei seu tutor, o analista responsável por essa trajetória para aprender programação e JavaScript, né? Bom, bem-vindo à primeira sessão realmente do curso de JavaScript. Na aula anterior, a gente viu um pouco do contexto de como vamos trabalhar por todo esse curso e também por uma breve introdução, né, à história e evolução do ECMAScript, do JavaScript, desde seu lançamento até as versões de hoje que aderiram ao standard. Vamos falar agora sobre algumas características em particular que a linguagem tem e fechar toda essa introdução que vimos no vídeo anterior. E também vamos começar a olhar a gramática da linguagem e quais são as regras que temos que seguir. Algumas, digamos, que já são definidas e outras que a gente pode seguir ou não, né? Opcionais. Bom, digamos que hoje a gente vai falar sobre a ortografia da nossa programação, né? Bom, então, vamos começar. Vou bloquear o meu rosto aqui. Pronto. Tá. Bom, JavaScript, né? Muito importante. Na aula anterior, que mostramos a evolução da ferramenta com o ponto principal para dar interatividade ao HTML, e hoje ser uma das linguagens principais que praticamente está em todo o mundo, ou seja, em todos os sites, e nesse nível mundial, uma característica que é muito importante, hoje o JavaScript é a única linguagem de programação que se pode fazer isomorfismo, tá? Eu deixei esse sitezinho aqui de início, né, que é o site do MDN WebDocs, né, é o Develop Mozilla, né. Todos esses sites, mais uma vez, estão na descrição embaixo, né, eu vou explicar sobre eles, né, todos, geralmente eu coloco na descrição todos os sites que eu acabo comentando. Então, aqui de cara, a gente vai falar sobre isomorfismo. Identificador, arquitetura isomórfica. Bom, o que significa isomorfismo, né? Iso vem de igual e morfos vem de forma. O que quer dizer isso, né? É dizer que você vai fazer uma aplicação do início ao fim com uma só tecnologia. E essa tecnologia vai ser só o JavaScript. Porque, por exemplo, se você está fazendo uma aplicação em PHP, o front pode ser JavaScript, o back-end pode ser PHP, e o banco de dados, por exemplo, em SQL, MySQL ou qualquer outro. E pensando nesse padrão muito utilizado em desenvolvimento web, o modelo visão controle, o MVC, que espero que vocês tenham lido do site que eu coloquei no primeiro vídeo, né, no 00, digamos que nessas três camadas, a única linguagem que podemos fazer uma aplicação completa do início ao fim é o JavaScript. Porque recorde que o JavaScript nasce nos navegadores, né? O código JavaScript nasce no navegador e hoje é a única tecnologia aceita pelos browsers para programar. Você pode usar outras metalinguagens nos bastidores, como CoffeeScript e TypeScript, né? Eu tenho eles aqui também, se vocês quiserem ler sobre, né? Mas você, mesmo usando essas metalinguagens, você vai ter que compilar o código para o código JavaScript nativo para que o navegador do seu browser o interprete, né? Então, o JavaScript ele já ganha das outras linguagens por ser uma linguagem, por ser a única linguagem ao lado do front, né? Bom, agora que a gente tem, falar um pouco sobre o Node.js, já do lado do back-end, desde 2019, né? Quando se ocorreu de tirar a máquina V8 do Google Chrome, que é a máquina que compila o JavaScript, e levam para um ambiente do lado do servidor, que é o Node.js, que é exatamente esse ambiente que nos permite programar no lado do servidor com o JavaScript. E finalmente, nos últimos anos, com a grande popularidade e grande distribuição que tiveram os bancos de dados no banco de dados no SQL, particularmente as bases que estão baseadas em documentos como MongoDB, FirebaseDB e algumas outras, que eu também deixei aqui aberto também algumas informações sobre, a estrutura de um banco de dados documental é praticamente uma anotação de um objeto JavaScript, ou seja, como um JSON em formato binário. Então isso significa que com o JavaScript controla todo o front, né, a parte visual do usuário,
controla a lógica do negócio que está no servidor, com o Node.js, armazena as informações no banco de dados que estão baseados também em tecnologia JavaScript. E com o grande crescimento que teve o JavaScript, mais ou menos aí por uma década, com o nascimento do Node.js, né, Node.js, digamos que o JavaScript saiu expandindo ainda mais, não só para desenho, desenvolvimento web, você também pode fazer jogos com algumas bibliotecas, experiências de realidade aumentada, realidade virtual e 3D. E com outras bibliotecas, como a Johnny 5, essa aqui, você pode controlar hardware, ou seja, Arduino, eletrodomésticos, drones, robôs e etc. Podemos fazer aplicativos híbridos e mobiles graças às bibliotecas como Ionic, React Native e outras, né? Ionic e o conhecido React também. Podemos fazer aprendizado automático de máquina como uma biblioteca como TensorFlow. Eu não lembro se eu abri ela aqui. Não deixei ela aberta aqui, mas a gente pode buscar aqui. Ou seja, aqui é uma biblioteca para fazer aprendizado de máquina, né? E, por fim, o JavaScript tem várias aplicações, não só no mundo web. Então, é importante que, se você está considerando aprender a programar, você considerar o JavaScript por ser sua primeira ideia de linguagem de programação. Não só para a programação web, como todas essas áreas que mostrei, desde jogos até a linguagem de aprendizagem de máquina. Muito importante, como eu já disse na sessão anterior, e serei repetitivo nesse ponto, o JavaScript não tem nada a ver com Java. Já explicado no vídeo anterior como aconteceu todo esse rolo, reforço mais uma vez que JavaScript não é Java. São linguagens totalmente diferentes. Bom, agora algumas características da linguagem, tá? Deixa eu abrir aqui um console. Bom, pessoal, a primeira característica que nós temos é uma linguagem de alto nível, o que significa que o JavaScript já nos dá certas abstrações e nós não precisamos nos preocupar com coisas como gerenciamento de memória, coleta de lixo para melhorar desempenho, preocupações que você teria numa linguagem de baixo nível. A outra característica que nós temos é que ela é uma linguagem interpretada e dinâmica, o que significa que não se necessita de uma fase de compilação, pois logo se passa para uma fase de execução. Eu não vou me aprofundar de forma técnica nesse termo, mas digamos que o JavaScript se compila em tempo de execução. E cada navegador tem seu motor que compila o JavaScript de acordo com o que vamos escrevendo, né? Esse é um ponto bem principal diferente do Java. Bom, outra característica que nós temos é que ela é uma linguagem, deixa eu colar aqui para vocês, fracamente tipada. Bom, isso significa que quando você cria uma variável, a mesma não necessariamente se casa com o tipo de dado. Ou seja, uma variável pode começar com um valor, como por exemplo uma cadeia de caracteres. Mais tarde, pelo fluxo de nossa programação, essa variável pode armazenar um valor numérico, ou um objeto, ou uma função, o que difere das linguagens fortemente tipadas e dinamicamente tipadas, em que o tipo das variáveis são importantes. Eu declaro a variável e especifico o tipo de variável. Isso aconteceu, por exemplo, com o ActionScript do Flash, que você tinha que declarar uma variável e a sua natureza, ou seja, o tipo de dado era combinado com um identificador, isto é, com o nome da variável. E nesse caso, no JavaScript, o tipo de dado está ligado com o valor. Isso nos permite que em qualquer momento podemos mudar o dado de uma variável. Outra característica que temos no JavaScript é a multiparadigma, que quer dizer que podemos usar programação estruturada, programação orientada a objeto, programação funcional. Nosso código pode estar escrito em sentenças imperativas ou declarativas. Então, dependendo do que estamos fazendo, podemos aplicar um paradigma ou outro. Outra característica também
é que ela é case sensitive, ou seja, é sensível a maiúscula ou minúscula. Se declararmos uma variável chamada aluno toda maiúscula, ela vai ser uma variável totalmente diferente de aluno com todas as letras minúsculas. Outra coisa importante e interessante é que não necessita do ponto ou ponto e vírgula no final de cada linha. Muitas linguagens de programação têm como regra que o código nem se compila se não tiver esse informativo no final de cada linha. Em JavaScript isso não é necessário. É uma boa prática usar, mas não é necessário. Como eu venho de outras linguagens, eu acabo colocando ponto e vírgula e você vai reparar que alguns plugins ou até algumas ferramentas de edição de código, ele já inclui o ponto e vírgula no final. Mas você faça como achar necessário. Lembrando que em outras linguagens acabaria sendo necessário usar, então é até melhor que a gente use. Lembrando também, em alguns específicos lugares, como por exemplo, mais de uma declaração por linha, a gente acabaria precisando usar o ponto e vírgula. Mas no JavaScript, mais de 90% dos casos não é necessário. Bom, agora a gente vai falar sobre a escrita e gramática do código, né? Identificadores, e nessa parte eu irei ler, né? Deixa eu achar o site de identificadores aqui. Bom, uma sequência de caracteres no código que identifica uma variável, função ou propriedade, tá? Ou seja, o nome que é dado à variável. Em JavaScript, identificadores podem conter somente caracteres alfanuméricos ou o símbolo de cifrão, né, ou o underline, e não pode iniciar com um dígito. Bom, vamos fazer alguns testes aqui. Se eu chego e coloco var, variável, cifrão A maiúsculo, igual a 0, o que me aconteceu aqui? Referência eu não botei 0, eu digitei O. Vamos de novo. Agora que foi 0. Pronto. Já até vou explicar esse erro aqui que aconteceu, né? Como eu botei uma letra, uma string, ela tem que estar entre aspas, né? Eu digitando aqui sem olhar para o teclado e coloquei errado. Bom, a gente tem a nossa primeira variável, né? A variável cifrão A. E se eu jogo ela aqui, já vem para mim dizendo que o resultado dela é 0, ok? Se eu criar uma outra variável, underline A, igual a 2, a gente tem que a segunda variável é 2. E se eu colocar aqui para vocês variável menos A igual a 8, a gente recebe um erro de sintaxe, né? Veja que ele retorna esse erro de sintaxe porque não se pode iniciar um nome de um identificador, o nome da variável, com um sinal de menos. Mas a gente também pode fazer outro teste aqui. Se eu colocar variável 1A igual a 9, esse exemplo, se eu colocar aqui, ele apresenta o erro de estar iniciando o nome da variável com um número, né? Repare que são erros diferentes e alguns erros ficam bem simples de a gente entender, né? Não pode iniciar imediatamente a variável com um número. Agora, muito importante, não podemos repetir o nome da variável. Se eu declarar, por exemplo, uma variável árvore, assim, ou seja, a minha variável árvore é uma árvore com uma string de texto, né? E logo depois eu for criar uma função que também vai se chamar árvore, você pode pensar que essa função vai ser uma coisa e essa variável árvore vai ser outra. Por exemplo, se eu criar uma função o que acontece agora é que se eu puxar a árvore, ele substitui, olha. Não é mais a nossa árvore. Agora é a nossa função árvore. Bom,
Um identificador é o nome que você dá às suas funções, variáveis, classes, etc. Temos diferentes tipos de técnicas para escrever em um código. Sabemos que não podemos fugir dos caracteres usados na língua inglesa, como acentos ou cedilhas. Na verdade, a gente até pode usar, mas a gente pode ter problemas de compatibilidade e melhor não usar. Não podemos colocar espaço em branco, porque se romperia o código e teríamos um erro de sintaxe, como por exemplo, se eu colocar uma variável teste que seja igual a 1, ele vem dizendo um erro que isso aqui não existe. Mas eu posso fazer uma variável assim, igual a 1, que isso já existe, ok? E a gente tem também algumas técnicas que a gente pode usar, como maiúsculo e minúsculo, como underline que eu acabei de usar. E também temos algumas boas práticas para certos tipos de dados, né? Então, por exemplo, quando a gente estiver salvando, né, o nome do arquivo de JavaScript, é recomendado usar o sublinhado ao invés de espaço, fazendo assim, para o nome do arquivo, né? E se você estiver usando alguma biblioteca como Angular, JS ou React, que são orientadas a componente, a melhor prática seria o famoso camel case, né? A primeira letra de cada palavra ser maiúscula, algo assim. E para valores que você nunca vai alterar, né, as constantes, uma boa prática é usar o nome todo em letra maiúscula. A técnica é conhecida como uppercase. E caso se tenha dois nomes separados com underline. Eu já tenho um exemplo aqui, vou colar para vocês. Ou seja, a gente tem aqui um comentário, né? Essas duas contrabarras de comentário, uma constante, uma variável que a gente nunca vai alterar, chamada uma constante, ou seja, toda em uppercase, recebendo a variável, a string, soma constante. E a gente também tem aqui o famoso pi, né? Recebendo o número 3,1415. Já para gerar uma classe, que é quando você está usando o paradigma de programação orientada a objeto, lembre-se que desde o ECMAScript 6 nós já temos classes em JavaScript e vamos utilizar a técnica de upper camel case. Isso significa que a letra inicial de cada palavra vai entrar em maiúscula. Deixa eu colar um caso aqui para vocês. A upper camel case, isso é uma classe usando que a primeira letra de cada palavra é maiúscula. A outra técnica é a lower camel case. Ela tem como característica que se tua variável, objeto, array ou string tem uma única palavra, então o nome do identificador é toda em minúscula. Por exemplo, a gente vai ter uma variável chamada idade, ela fica toda em minúscula. Agora, se a gente, por exemplo, tem a idade de alguém específico, né? Ela pode ser assim. Com a segunda e demais letras em maiúscula. E no caso, se tiver mais de uma letra, né? Deixa eu colar aqui os três tipos. Um objeto, um primitivo e uma função. A gente tem aqui um objeto, mais de uma palavra a partir da segunda letra sendo maiúscula. Um primitivo, né, que é a própria variável, aqui uma cadeia de caracteres, cadeia de caracteres em maiúscula. Um número, um n em maiúsculo. E uma função também com duas palavras, puxando olá mundo, a segunda também em maiúsculo. E aqui já veio a funçãozinha aqui me alertando. Por exemplo, o nome disso, claro, né? Não sei se eu falei, repetindo, é Lower Camel Case. A minha preocupação agora é que você, desde o princípio, sabe quais são as regras para escrever o código, tá? Então não se preocupe se você não estiver entendendo certos significados,
que é um objeto, o que é uma função. Não se preocupe, a gente vai entrar nesses detalhes, cada aula, vai ter cada aula sobre cada ponto. Repetindo, o ponto principal aqui é que você saiba a regra. A gente tem uma aula aqui, um curso, para que você consiga voltar e lembrar das regras, tá? Agora a gente tem que falar também sobre algumas palavras que são reservadas, que são usadas pela linguagem e que a gente não pode utilizar, né? Eu deixei aqui um sitezinho aberto sobre, né? Que é essa aqui, palavras reservadas. E tem algum outro aqui aberto que palavras reservadas. Vou botar os dois juntos aqui. São esses dois sites. A gente não pode usar essas palavras que estão listadas aqui. Elas são reservadas na linguagem de programação, pois são usadas em certas funcionalidades. Com o tempo você decora. E os sites, claro, estão listados aqui na descrição. E finalmente, esta é uma recomendação. E óbvio que isso vai depender de como você está programando, né? Com componentes ou orientado a objeto. Mas na medida do possível, ordenar seu código dessa maneira vai te permitir ter uma boa estrutura, vai te dar disciplina e saber onde está cada coisa no seu código. Essa seria uma ordem interessante de ser seguida. Bom, se você tem importação de módulos, porque hoje já podemos importar módulos desde o navegador, quer dizer, mandar chamar arquivos JavaScript dentro de outro, e isso nós vamos ver lá para frente pelo curso. O primeiro que você tem que fazer é definir toda a importação de módulos externos que for utilizar. Logo depois, 2, o ideal é que se tenha toda a lista de variáveis que se for usar. Depois, 3, a declaração de todas as suas funções. E assim, com todas as declarações de módulos, todas as variáveis declaradas, todas as funções listadas e declaradas, então agora sim começa a execução do código. O que seria uma execução de código? É criar uma instância de uma classe, mandar chamar um método de um objeto, fazer atribuição de eventos e por aí vai. Bom, e finalmente, isso nós vamos ver em grandes detalhes nos próximos vídeos, mas vou mencionar os tipos de dados no JavaScript. Eu estou com tanto site aberto aqui que achar ele vai ser complicado, mas vamos procurar. Aqui, achei. Bom, existem dois tipos de dados no JavaScript, tá? Os primitivos e os compostos. Os compostos também vocês podem ver em alguns artigos como complexos. O valor primitivo é uma variável que criamos e diretamente estamos inserindo um valor. Os strings, os números e por aí vai. E diferente de outras linguagens de programação, onde, por exemplo, temos números inteiros, float, double, etc., várias classificações para um número, em JavaScript simplesmente é number e pronto. Temos o booleano, que é o verdadeiro e falso, e temos também dois em particular, né, que é o null e o undefined, que eu também vou explicar. E não aparece nessa listinha aí que vocês estão vendo, mas a gente também tem o none, que é o not a number, que também será explicado. Todos a gente vai entrar em detalhes por detalhes bem explicado nos próximos vídeos. Bom, a gente também tem os tipos de dados compostos, né, ou complexos. A definição seria que não acessamos o valor diretamente, mas sim uma referência de onde se encontra aquele valor. São eles os objetos, arrays, funções, classes, etc. Nós também entraremos em detalhes de cada um nos próximos vídeos. Bom, essa aula foi para explicar algumas características importantes do JavaScript como linguagem e, sobretudo, mostrar as principais regras de como vamos escrever, ou seja, codificar em JavaScript. No próximo vídeo, nós vamos ver os conceitos das variáveis e vamos começar com as novas características do standard da ECMAScript a partir do ano de 2015. Vamos ver quando utilizar var, let ou const, os tipos de dados que estamos vendo aqui, entre outras coisas mais. Deixa eu voltar para a tela. Bom, todos esses sites aqui que vocês estão vendo, vou passar por eles aqui rapidinho. A gente está aqui na MDN, que é o site onde vocês vão procurar mais informações sobre o JavaScript. Aqui eu botei só o que é JavaScript, né? Uma definição. Lembrando que todo esse site eu vou colocar na descrição. O identificador, que eu já falei, arquitetura isomórfica, que é JavaScript que se encaixa.
Aqui nós temos as estruturas de dados e tipo, né, os tipos de dados, as palavras-chave reservadas, que não podemos utilizar, novamente, as palavras que não podemos utilizar. E aqui a gente tem algumas outras características que a gente pode utilizar no JavaScript, né? Como temos o CoffeeScript, TypeScript, o Node.js, aqui temos o banco de dados, né? O Firebase Database, o Join5, que é a programação para robô, né? Ionic Document, o React Native, TensorFlow, e aqui foi onde a gente codificou. Bom, todos esses sites vão estar abertos para vocês, vão estar listados. E finalizamos. Eu sou Rodrigo Muniz. Façam suas críticas em como eu posso melhorar as aulas. Se inscrevam para acompanhar. E aquele blá 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 todo de criador de conteúdo. Valeu, até a próxima.